acesso pelo terrorismo, ele não funciona. E eu me lembro de crescer com isso, assim, com muito preconceito. E eu me lembro, assim, de ter pessoas que morriam e a gente nunca soube que elas tinham morrido de AIDS, porque não se falava no assunto, as famílias escondiam o fato, né? Uma pessoa era contaminada, não importa como, mas era o estigma, entendeu? Eu acho que tem uma barreira muito grande, e isso no HIV é muito evidente, mas isso afeta a gente em muitos lugares da sociedade, que é a questão da discriminação, né? Eu entendo a Ingrid quando ela fala que por um momento parece que a gente vai morrer e que então as coisas, né, não têm sentido mais. E isso não é verdade, né? É uma imagem, é um estigma que a gente carrega e que precisa ser desconstruído. Mas, por outro lado, a gente não pode banalizar o HIV. Né? A gente tem que encontrar um meio termo, não dá para fazer o alarde que geralmente é feito, né? O terrorismo que foi feito, a gente viu aí nas campanhas da década de 80, mas também não dá para fingir que nada está acontecendo. E eu acho que a melhor forma disso acontecer é combater a discriminação, é falar de sexualidade de uma forma abrangente, para as pessoas entenderem que elas têm o direito ao prazer e que isso inclui a prevenção. Né? O direito ao prazer não começa agora e vai se encerrar daqui a pouco, ele tem que te acompanhar a vida inteira. E isso inclui ter uma saúde, né? A saúde é um direito. Se a gente não entende nossa sexualidade como direito, eu acho que a gente deixa essa saúde de lado. E aí eu me lembro dessa imagem, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, mas minha mãe, meus pais lutaram tanto pela liberação da mulher, a gente teve a pílula anticoncepcional, a gente teve uma série de avanços em termos de pensamento, né, da cultura, de que a mulher tem autonomia sobre o próprio corpo, de que, né, uma cabeça mais aberta, uma visão mais aberta em relação ao sexo, e aí, de repente, a gente... eu e todas as pessoas da minha geração iniciaram a vida sexual exatamente junto com esse fantasma, né, de uma doença violentíssima, desconhecida, muito cheia de preconceito e que estava ligada ao sexo. Então era como se na nossa vez a gente tivesse que falar, gente, mas agora, né, por que comigo? Aquela coisa, por que comigo? Porque é isso, queria dizer a todos nós, aquilo dizia respeito a todos nós. Os números têm se mostrado crescentes entre as populações jovens, mas isso não é um fenômeno unicamente brasileiro. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Uhum. A gente tende a acreditar que isso tem a ver com a falta de exposição dessa geração a esses ídolos que se foram, que a nossa geração acompanhou de perto, a perda de pessoas muito famosas, de pessoas de forma muito dramática. E o próprio surgimento da doença, na década de 80 e 90, como não havia tratamento, não havia ainda uma evolução científica, um conhecimento científico da doença, muitas pessoas passaram a ter essa imagem negativa da doença, de pessoas debilitadas, da doença ser muito aterrorizante, né, a imagem da pessoa com AIDS. Então, eu acho que quando você se aceita, o mundo te aceita. A percepção começa aí, então, né? Começa aí. Então, eu já sofri muito preconceito, desde a escola eu carreguei traumas de preconceito, já tive boletins de ocorrência, já agredi pessoas, que eu olho hoje e falo, o que eu fiz da vida?